Aleluias. Irmãos, quando nós estamos dando início a um culto da vitória, a uma jornada de busca por Deus, nós temos aprendido que ao nos aproximarmos do Senhor, Ele se aproxima de nós, amém? Nós também estamos aprendendo, como aprendemos domingo pela manhã, que Jesus é a expressão de Deus, exata do ser de Deus, é o próprio Deus, e que sendo assim, eu preciso aprender com Jesus como é o coração de Deus, amém ou não amém? O convite é para a gente chegar mais perto de Deus, que Ele chegará mais perto de nós. E por essa razão, irmãos, eu quero pensar em algumas coisas importantes ao longo dessa jornada, e não poderia começar por outro lugar a não ser por aquilo que Jesus mesmo falou. Então, ao nos aproximarmos do Senhor, essa aproximação vai nos levar a descobrir os segredos de Deus, para que a gente tenha uma vida abençoada em todos os sentidos, amém? Porque às vezes a gente tem uma ideia de que Deus quer abençoar a gente numa área somente da nossa vida. Não, o propósito de Deus é nos dar vida, e vida abundante. Vida abundante é vida plena, vida abençoada em todos os sentidos. Diga comigo, vida abençoada, em todos os sentidos. Então, uma das coisas que o Senhor Jesus nos deixou orientação foi no que diz respeito à saúde emocional, amém? O que quer dizer isso, irmãos? Saúde emocional é termos uma alma próspera, uma alma equilibrada, onde a gente sabe lidar bem com as coisas à nossa volta, e não ficar preso no canto escuro, lamentando o estado, lamentando a situação que vivemos. E aí então, o nosso grande mestre, Jesus Cristo, nos deixou orientações. Eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, no capítulo número 6, nós vamos ler. E é interessante pensar com você nessa noite, meu amado, que se aproximar de Jesus, se aproximar de Deus, é buscar, amém? Você concorda comigo? É buscar. Mateus capítulo 6, nós vamos ler do versículo 24 até o versículo 34, amém? Mas você não vai ler ainda, irmão, deixa só eu te falar algumas coisas aqui antes, preparar teu coração. Então, se aproximar de Deus, se aproximar de Jesus, como está aqui, chegue mais perto, é buscar a Deus. Não tem como eu me aproximar de Deus se não for buscando, se não for realmente procurando Deus. Por isso que Ele mesmo diz a sua palavra: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. É assim que você vai conseguir encontrar Deus, se aproximar dEle. E por essa razão, eu quero pensar com você o seguinte: é que é exatamente entre esses versículos, e mais precisamente no versículo 33, que Jesus diz algo do tipo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então aqui ele está falando de uma busca, a busca pelo reino e a busca pela justiça do reino. E essa justiça do reino não é nenhuma espécie de vingança, não é nenhuma espécie de alguém tem que pagar o meu prejuízo, não tem nada a ver. A justiça do reino é o que o rei fez por nós, como ele resolveu o problema do pecado. Essa é a justiça do reino. Então vamos ler Mateus 6, 24, mesmo assentados, meus irmãos, vocês já ficaram de pé bastante hoje. Diz assim, Jesus está dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E aí, como eu sempre digo, né? Aprendi isso no seminário, que o pessoal, quando dividiu a Bíblia em capítulos, né, estava no jegue, o jegue tropicava e alguém marcava um capítulo. Aí nós temos também a separação de umas coisas que não dá para entender. Por exemplo, você vê no versículo 25, Jesus diz: portanto eu digo. Por que portanto eu digo? Já que ninguém pode servir a dois senhores, então eu quero dizer algo para vocês. É isso que Jesus está dizendo. E sabe como é que a gente lê isso? Lê isso separado do que vem anteriormente. Então Jesus está falando de riqueza, Jesus está falando de amor ao dinheiro,
Jesus está falando que o dinheiro é um Deus com D minúsculo e um Deus que disputa com um Deus com D maiúsculo, e que ninguém pode servir a esse Deus com D minúsculo pensando que servindo a ele vai servir a Deus também. Não dá. E aí Jesus, portanto eu vos digo, ou seja, em função disso aqui, que ninguém pode servir a dois senhores, porque vai acontecer de você amar um e odiar o outro, ou você vai se devotar a um no sentido de se dedicar a esse um, e automaticamente você vai acabar desprezando o outro. Então, enquanto você se dedica a buscar as coisas dessa terra, meu amado, certamente você vai estar desprezando Deus. É isso que Jesus está dizendo. Amém? Você entendeu? Agora eu quero continuar lendo. Portanto, ou seja, em consequência de que ninguém pode servir a dois senhores, porque vai se encontrar se devotando a um e desprezando o outro, Jesus então vai dizer, portanto eu digo, em função disso eu digo, não se preocupe com a sua própria vida, ou em outra versão, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que comer ou beber, duas coisas que nós conseguimos com o dinheiro: sobrevivência. Nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. E Jesus faz uma reflexão: não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Em outras palavras, olha, ao invés de você se preocupar com aquilo que cobre o corpo, com aquilo que alimenta o corpo, você tem que preocupar com a vida, porque você pode estar se alimentando bem e perder a sua vida. Você pode estar ganhando muito, mas perder a vida. É o que Jesus disse em outra ocasião, que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E o texto continua: observem as aves do céu. Agora Jesus chama a atenção dos seus discípulos, porque ele está falando com os 12 aqui. Observe as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Jesus pergunta. A resposta é um óbvio sim. Quem de vocês, por mais que se preocupe, ou por mais que ande ansioso, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Como eu já disse em outra ocasião, se meu irmão ficar preocupado de madrugada, me desse mais horas no dia seguinte, eu queria ficar preocupado toda a madrugada. Mas é exatamente o contrário que acontece. Quanto mais me preocupo na madrugada, menos tempo eu tenho no dia seguinte. Amém? E o texto continua: por que vocês se preocupam com roupas? Jesus está perguntando no verso 28. Não é aquela preocupação das mulheres, esse vestido combina, não é esse tipo de preocupação, é outra preocupação. Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo eu digo que nem Salomão em todo o seu esplendor, foi o homem mais rico que existiu, vestiu-se como um deles. Aí Jesus faz outra reflexão: se Deus veste assim, e Jesus está afirmando, é Deus quem veste a erva do campo, e anteriormente é Deus quem dá alimento para as aves. Ele está afirmando isso, não há dúvida. Ele falou: se Deus faz isso por eles, quanto mais por vocês. E ele diz: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Lembrando que Jesus não falou isso aqui para a multidão, ele falou para os 12, amém? Isso diz respeito aos salvos. São as mesmas pessoas pelas quais Jesus orou em João capítulo 17. E o texto continua: portanto não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Aí Jesus diz: porque os pagãos, ou em outras versões, os gentios, os não servos de Deus, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Ele sabe que a gente precisa daquilo que é necessário. E aí Jesus continua dizendo: busquem, pois, ou seja, se ocupe. Se você quer ficar preocupado com alguma coisa, eis aqui uma coisa importante para você ficar preocupado. Se você quer ficar ansioso na busca por algo, eis aqui algo pelo qual você deve ficar ansioso para buscar. O quê? O reino de Deus e a sua justiça. E ao fazer isso, todas as coisas necessárias são acrescentadas a você. E o versículo 34, Jesus termina dizendo: portanto, não preocupem com o amanhã, não fiquem ansiosos pelo dia seguinte. Por quê? Porque o amanhã vai trazer a sua própria ansiedade, vai trazer os seus motivos para a gente ficar ansioso para aquele dia. Então, por que eu tenho que antecipar um problema
de amanhã para hoje. É isso que Jesus está dizendo. E ele termina dizendo: basta cada dia o seu mal. Em outras palavras, cada dia tem uma medida de mal, de maldade, de problema, de dificuldade para mim e para você. Então basta a gente viver a maldade daquele dia, o problema daquele dia, e não puxar o mal do dia seguinte. Porque se a gente puxar o mal do dia seguinte, somar com o mal do dia de hoje, a gente entra em colapso. A gente não aguenta. Então nessa noite, querido, eu quero compartilhar uma palavra com você sobre os perigos da ansiedade. Já que a gente está aproximando de Jesus, já que a gente está chegando perto dele, o objetivo nesse chegar perto de Jesus também é ter uma vida equilibrada como a dele, é ter uma alma próspera como a dele. Então não adianta a gente pensar chegar perto de Deus só no transcendental, né? Só no tá virando zoinho, né? Eu estou sentindo Deus. Amém, isso é bom. Mas chegar perto de Deus é mais do que isso. Daqui a alguns dias eu vou pregar sobre os enganos da intimidade com Deus, né? Numa dessas terças-feiras. Então vamos pensar aqui, irmãos, nos perigos da ansiedade. Vamos meditar um pouco nesse texto. Que o Senhor nos abençoe pela sua palavra, amém? Então eu quero dividir aqui, irmãos, que os perigos da ansiedade, eles podem ser divididos em dois tipos de perigos: o perigo da jornada e o perigo, ou melhor, os perigos da jornada e os perigos espirituais. E quando eu falo aqui perigos da jornada, é a jornada da vida aqui na terra. Ou seja, a ansiedade pode trazer danos para a minha caminhada nesta terra. E tem perigos por causa da ansiedade. E eu quero falar isso para vocês, jovens, adolescentes, todo mundo que está aqui. Porque de um jeito ou de outro, pelo mundo que nós vivemos hoje, nós somos tentados a sucumbirmos diante dos problemas e cairmos no vale da ansiedade. Então, que perigos são esses? Então, perigo da jornada, ou perigos da jornada, é a jornada aqui na terra. E perigos espirituais é o nosso relacionamento com Deus enquanto cristãos. Amém, irmãos? Lembrando que isto não vai funcionar bem para uma pessoa que não teme a Deus, porque ela sendo ansiosa, sem ser serva de Jesus, ela só vai ter problema nos perigos da jornada, apenas isso. Isso vai ser comum. Agora os perigos espirituais ela não vai enfrentar, porque a Bíblia deixa isso claro para nós, que o mundo jaz no maligno. Então vamos pensar um pouquinho nos perigos da jornada. Primeiro perigo que nós precisamos destacar, que Jesus nos coloca aqui, ele começa falando do que é realmente importante, do que é o foco da vida cristã e daquilo que não é o foco da vida cristã. Por exemplo, o foco da vida cristã é o verso 33. Qual é? Já era para a gente decorar, irmãos. Buscai, pois, em primeiro lugar, e a sua justiça. Pronto, até aqui. Este é o foco de todo cristão. Esta busca diária, constante e vitalícia. Enquanto você tiver vida nessa terra, eu e você precisamos buscar pela justiça e pelo reino de Deus. Buscar estarmos mais próximos desse reino, buscarmos os princípios desse reino, buscarmos o rei desse reino. Amém ou não amém? Você está aqui, irmão? Não dorme não, irmão. Dorme não. Senão tu pode ficar ansioso aí e depois já viu. Então o primeiro perigo é o desvio do foco. Isso diz respeito à nossa jornada. Por causa da ansiedade, muitos de nós saem da linha, perde o foco daquilo que é importante. A ansiedade, ela nos arranca o objetivo que estávamos perseguindo e nos aponta numa outra direção. A ansiedade, vamos repetir isso juntos: a ansiedade nos arranca do objetivo que estávamos perseguindo e nos aponta numa outra direção. Quando eu me envolvo com a ansiedade da vida, que Jesus classifica aqui, que é o ter, o conquistar, o ter para ser, porque o mundo trabalha com o ter para ser. Então se você tem, você é. Então diante disso, meus irmãos, essa soberba da vida, o apóstolo João, escrevendo uma de suas cartas, ele diz que há 3 coisas no mundo que não agradam a Deus: a concupiscência da carne, os desejos, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, que é aquele possuir, e a soberba da vida. Só que isso é uma outra mensagem. Essas 3 coisas estão no mundo e elas estão entrando nas igrejas, penetrando no meu coração, no seu coração, quando a gente não vigia.
Então, irmãos, muitas vezes nós ficamos como que andando em círculos em nossa vida aqui na terra, quando nós somos tomados pela ansiedade. Então a gente não consegue desenvolver uma maturidade cristã, a gente não consegue desenvolver um relacionamento sadio com o Senhor. A gente fica aqui meio lá, meio cá. Eu quero Deus, mas eu ainda estou nessa terra. E aí começa um a dizer para o outro: olha, igreja não enche barriga, igreja não bota dinheiro na minha conta, igreja não paga minhas contas. As pessoas dizem isso estando nas igrejas, porque vivem uma vida dupla, porque foram vencidas pela ansiedade dessa terra, o desejo de ter para ser, a conquista, e saem desenfreadamente atrás dessas coisas, e pouco importa se Deus está me direcionando para lá. O que importa é que eu entendo que isto é o melhor para mim, e isto é ansiedade. Eu estou tentando antecipar que Deus me abençoe, eu quero eu mesmo me abençoar. E aí eu começo a correr atrás dessas coisas aqui na terra e vou deixando Deus de lado, e quando menos eu percebo, eu estou envolvido no versículo 24, quando Jesus diz que, ou melhor, versículo 24 mesmo, que ele diz que ninguém pode servir a dois senhores. Se você pensa que pode abraçar as coisas que estão nesse mundo e continuar com Jesus, você está enganado, e você está indo contra o próprio Jesus, que disse que ninguém pode servir a dois senhores. Ou seja, isto é impossível. Enquanto você se ocupa em ganhar dinheiro, se devotando a isso, certamente você estará desprezando a Deus. É isso que Jesus falou, amém? Enquanto você está se devotando a ter fama, certamente você está desprezando a Deus. Enquanto você está se devotando a ser o maior de todos, você está desprezando a Deus. Enquanto você está se devotando a conquistar, certamente você vai estar desprezando a Deus. Enquanto você quiser um lugar ao sol nesta terra, você vai estar desprezando Deus, amém? O mundo e Deus não andam de mão dadas, ou de mãos dadas. O foco da nossa vida deve ser e sempre tem que ser o Senhor, sua vontade, seu coração. E quando nós passamos a nos ocupar com coisas deste mundo, podemos ter uma certeza, sem dúvida alguma, nós vamos nos desviar do foco. Eu quero lembrar você do nosso amigo, como é que é o nome dele? Demas. Demas não fica de fora das mensagens mais. 2 Timóteo 4,10 diz: porque Demas, tendo amado o presente século, a ansiedade desse mundo, a preocupação desse mundo, ele me abandonou e se foi para Tessalônica. Nossa, Demas, eu acho que estava sendo treinado, quem sabe para ser um pastor, um missionário, quem sabe para substituir Paulo, mas Demas encontrou algo no mundo para ele se ocupar. Diga para o teu vizinho: não seja mais um Demas. Não seja mais um Demas. Demas é citado por 3 textos como irmão amado, como irmão abençoado, mas Demas se apaixonou pelo mundo. Então Jesus disse: olha, não ande ansioso. Eu não sei, meu irmão, se o recurso das ofertas foram escassos, porque nessa ocasião o apóstolo Paulo estava preso. Então eu imagino que ele não poderia passar nas igrejas recolhendo oferta, incentivando o povo a semear no reino, porque Paulo estava preso. Às vezes alguém mandava uma oferta para alguma coisa, para ele se alimentar e se cuidar melhor. Então Demas começou a olhar e falou assim: o ministério está fracassando e eu preciso cuidar da minha vida, e Tessalônica deve ter um negócio legal lá para mim. Vou curtir a minha vida em Tessalônica. E lá foi Demas. Então, diga comigo: desviar o foco nos levará a nos cansarmos mais e alcançarmos menos. Então você se cansa mais e alcança menos. Você, quando está fora do foco, você luta por algo, como está escrito em Jeremias 29, que a Bíblia diz claramente que o que eu estou procurando, o fim que eu estou procurando, o objetivo que eu estou procurando, o foco principal que deveria ser da minha vida, o que você está procurando, Deus tem para nos dar.
E está lá dizendo dessa forma: porque eu é que sei, diz o Senhor, que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que estás procurando. Tudo que a tua alma deseja, meu irmão, tudo que a minha alma deseja, e a gente que analisa isso nas coisas desse mundo muitas vezes, tudo isso nós encontramos no Senhor, amém? Tudo que eu procuro, como a gente está cantando, eu encontro no Senhor. Tudo que eu preciso, eu encontro no Senhor. Você está compreendendo isso, meu irmão, amém? Segundo perigo trazido pela ansiedade, perigos da jornada, é a perda de energia. Irmão, uma pessoa ansiosa, ela perde as forças para lutar. Ela está tão envolvida, tão querendo, que ela não percebe que as forças, que a energia está indo embora. Então ela se sente fraca, se sente esgotada. Por quê? Porque ela quer tanto que aquilo seja resolvido, ela quer tanto que aquela bênção seja alcançada, ela quer tanto que aquele milagre aconteça, ela quer tanto que aquela porta de emprego se abra logo, ela quer tanto aquele casamento, que ela começa a perder as energias. A ansiedade, irmãos, nos leva a empregarmos uma energia psíquica e emocional muito grande, na tentativa de anteciparmos a solução para o problema que estamos enfrentando. O que quer dizer isso? Sabe quando você está na sala de espera para uma entrevista, você começa a repassar na cabeça, uma entrevista de emprego, você começa a repassar como você vai responder. Aí você começa a pensar o que a pessoa vai perguntar, e vocês não percebem, você está empregando uma energia a mais naquele momento. As mãos começam a suar, você começa a esfregar, a calça jeans já está ficando molhada, porque a palma da mão está ali esfregando para lá e para cá. O suor está vindo na testa, o coração começa a acelerar, e você espera a porta abrir, e alguém diz para você assim: olha, a vaga já foi preenchida. Aí você sai dali esgotado, energia que você gastou. Sabe quando você está com contas a pagar, e você fica pensando: amanhã eu tenho que pagar essa conta, e cadê o dinheiro? Aí você fica a noite toda fazendo conta que não precisa fazer, porque não vai encontrar lugar nenhum, e a energia está sendo gasta, emocional e psíquica. A mente está trabalhando sem parar, trabalhando, a alma está trabalhando, o sentimento está sendo colocado ali. Isso te faz lembrar alguma coisa, meu irmão? Você está lembrando de alguém nessa noite? Não olhe para cá. Isso acontece em todas as esferas da nossa vida, meu irmão. A ansiedade faz isso conosco. Quer ver o primeiro encontro que você tem com aquela menina, com aquele menino? Meu Deus do céu, bota perfume em tudo quanto é lugar. Na minha época a gente comprava bala house e jogava na boca. Depois de um dia inteiro de trabalho, house vai resolver o que, meu irmão, sem escovar os dentes? Então a gente fica naquela ansiedade. E o primeiro beijo, então, irmão, o pessoal treina na palma da mão, o pessoal nas costas da mão, treina no antebraço, treina até na perna, treina no espelho, e fica ansioso. Será que vai dar certo? Aí quando vai beijar, dente com dente batendo. Ninguém nunca passou por uma experiência assim. A ansiedade, meus irmãos, leva a gente a empregar uma energia além do normal, porque a gente está tentando antecipar a solução de um problema. Uma coisa que eu tenho aprendido e tenho divulgado para os meus líderes é o seguinte: isso eu tenho aprendido, irmãos, eu não era assim não. É que quando você lida com pessoas, você tem que ter paciência e esperar com o tempo. Tem passado isso para muitas pessoas aqui. Às vezes alguém, irmão, grita com você, fala um negócio com você, aí você fica ansioso para resolver aquilo. Eu vou pegar? Não, eu vou resolver isso hoje. Mas se você souber esperar um pouquinho só, fala comigo assim, um pouquinho só. Pode ser, meu irmão, que aquela pessoa te ligue e te peça perdão por tudo que ela disse. Agora, se você tentar bater de frente, meu irmão, tu vai perder. Você que é filho, teu pai está nervoso, te corrigiu. Se você tentar enfrentá-lo,
você vai perder. Mas deixe que o Senhor Deus trabalhe no coração dele, para que ele chegue até você. Quem sabe diga: filho, eu exagerei com você. Espere um pouco, meu irmão, um pouquinho só. Quando a gente lida com pessoas, a gente precisa ter paciência. Às vezes pessoas chegam para mim: pastor, se o senhor não fizer alguma coisa, aquela pessoa vai para o mundão. E às vezes eu ficava mais ansioso ainda, e não conseguia resultados. Falei: não, vamos orar, vamos trabalhar, vamos acompanhar. Irmãos, uma coisa eu descubro pela Bíblia: Deus não é ansioso. Porque ele conta uma parábola, a parábola do filho pródigo, e você percebe que o pai da história do filho pródigo ali é apontado para o próprio Deus, uma figura para Deus. O pai do filho pródigo deixa o filho pródigo ir, e ele continua a vida dele, meu irmão. Porque duas coisas podiam acontecer: aquele filho poderia morrer no mundo, e sabe o que o pai ia pensar? Ia ficar triste porque era um filho. Mas ele entendeu o seguinte: não fui eu que provoquei essa situação. Ele estava na minha casa e tinha todo o conforto. Se ele saiu, é porque ele quis sair. A segunda coisa que poderia acontecer é o que acontece no texto: ele se arrepende. Então você que porventura esteja pensando assim: eu estou pensando em dar um pulo lá no mundo, deixa eu te falar, não quer dizer que o que aconteceu com o filho pródigo vai acontecer com você não, viu? Talvez você morra no mundo. Eu conheço pessoas que foram para fazer um ensaio no mundo e estão ensaiando até hoje. Agora já estão no quinto dos infernos. Então esse não é o caminho. Mas quando a gente lida com pessoas, a gente tem que ter paciência. É um funcionário que faz uma coisa errada e a gente quer logo mandar embora. Calma, acalme-se, paciência. Muitas vezes, se você continuar investindo naquela vida, ele vai te dar muito fruto. Muito fruto. Amém? Amém ou não amém? Então, olhando para a ansiedade também nesse aspecto, é importante nós levarmos em conta, porque Jesus quer a nossa alma equilibrada. Ele não quer que a gente fique aí desenfreado numa busca por aquilo que Deus nos dá bondosamente. A gente está buscando, irmão, aquilo que Deus já nos dá. E quando a gente faz isso, algumas coisas a gente vai perceber aqui nos perigos espirituais. Por exemplo, nós vemos Asaf no Salmo 73 dizendo o seguinte: quando ele olha para os ímpios, ele diz: olha, para eles, para os ímpios, não há preocupações. Eles não andam ansiosos igual eu ando. Ou melhor, eles não andam ansiosos igual eu ando. O seu corpo é sadio e nédio. Estão inteirão, perfeitos, inteirões, estão lá. Porque eles não andam ansiosos, porque eles têm tudo o que eles querem. Mas eu, como um filho de Deus, fico querendo buscar o que o mundo está buscando. É aí que Asaf entra pelo cano. E graças a Deus, no final do salmo ele diz: eu entrei na casa do Senhor, e aí eu fui descobrir a burrada que eu estava fazendo. Porque eu estava olhando para o ímpio, admirando o ímpio e querendo o que o ímpio tem. E a igreja de Jesus tem caminhado nessa direção, irmão. Outro dia eu ouvi alguém dizer assim: por que é que o teu vizinho tem que ter o carro mais caro da rua? Você tem que ter, porque você é filho de Deus. Aí o sujeito vai lá e se endivida comprando um carro, 72 prestações, 800 e blá 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 por mês, e ele não tem como pagar, e daqui a pouco busca apreensão, 3 meses sem pagar, e lá vai o carro dele guinchado. Filho de Deus, hein? Ah, meus irmãos, às vezes a gente olha para o ímpio e pensa que ele não anda ansioso, como Asaf pensou. No Salmo 31:10 o salmista diz: a tristeza, ela acabou com as minhas forças, as lágrimas, elas encurtam a minha vida, a energia da minha vida está acabando, a energia do meu corpo está acabando. Ele continua dizendo: eu estou fraco por causa das minhas aflições. Eu estou tão aflito para sair do problema, eu quero tanto resolver o problema que eu estou nele, que eu estou só entrando num ciclo de ansiedade, e eu estou perdendo a minha força, perdendo a alegria de viver, perdendo a minha energia. E ele diz: estou fraco por causa das minhas aflições, e até os meus ossos estão se gastando. Irmãos, 90% dos problemas que as pessoas dizem que é urgente são problemas que podem ser resolvidos muito mais para frente. Mas elas não percebem a energia que estão perdendo ao tentar sair do problema. Às vezes, irmãos, presta atenção nisso, o problema é pequeno, mas a vontade de sair do problema, que gera uma ansiedade,
é maior do que o problema em si. Às vezes o problema não vai causar quase dano nenhum à tua vida, mas a ansiedade para sair daquele problema, isso sim pode causar dano à sua vida. A vontade de resolver rápido as coisas. Deixa eu falar uma coisa para o irmão e para a irmã que está aqui nessa noite. Nem todos os problemas, irmãos, vão ser resolvidos assim, ó, num estalo. A Bíblia mostra Deus curando pessoas imediatamente. Deixa uma história lá fantástica, onde Jesus faz lodo com saliva e terra. E eu queria ver você sendo curado numa mistura dessa. A Bíblia diz que Jesus pega a terra, cospe na terra, mistura, faz uma unção ali especial e taca no olho do cego. E o cego é curado, meu irmão. Só que o cego, a primeira vez que ele lava no tanque, ele olha assim e fala assim: eu estou vendo homens andando igual árvore. E Jesus dá um segundo toque. Então, meu irmão, existem problemas complexos que podem levar tempo para serem resolvidos. O que você não pode fazer é tentar antecipar a solução do problema. Confie em Deus. Amém? A gente cantou isso nessa noite, mas que pena que na maioria de nós é só da boca para fora. Eu confio em ti. Aí no dia seguinte estou eu lá, vou pedir uma ajuda a um político aí, para ver se ele me coloca para dentro de uma situação aí. Que confiança em Deus é essa? Uma confiança que se vende. É igual aquela mulher que quer descobrir se o marido está traindo. E a mulher cristã, ao invés dela orar a Deus, esperar no Senhor: Senhor, tem alguma coisa aí, traga à tona, porque Deus é um Deus da verdade e da luz. Não, ela vai contratar detetive para dar flagrante, ela vai fazer isso, vai fazer aquilo, e não percebe ela que além de gastar dinheiro, a alma dela está ficando doente, as forças estão se acabando. Terceiro resultado na jornada dos perigos da ansiedade: as doenças chamadas e conhecidas como psicossomáticas. O que quer dizer isso, irmãos? São perturbações ou lesões que sofremos no nosso corpo, presta atenção nisso, no corpo, mas que essas lesões são produzidas por motivos emocionais. É uma pessoa que adquiriu uma dor de cabeça crônica por causa de um estado de ansiedade lá de trás. É uma pessoa que adquiriu uma palpitação de coração, né? Crônico quer dizer que está sempre tendo, por causa de um dia que se assustou com uma determinada situação e criou ali ansiedade. Então nós começamos a observar, irmãos, que essas lesões muitas vezes nós vamos ter que carregar para o resto da vida. É uma pessoa que não perdoou a outra pessoa e começou a guardar raiva, ou melhor, ira no coração. E a Bíblia diz que a ira não pode dormir com você. E a pessoa dorme e levanta com a ira, já tem meses, já tem anos. E essa pessoa agora é uma pessoa doente, amarga. E às vezes essas lesões, como disse, podemos carregar para a vida toda: palpitações, tremores, insônia. Gente que só vai conseguir dormir à base de remédio. No Salmo 38, verso 9 e 10, o salmista expressa isso. Ele diz: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, o que eu quero conquistar, o que eu quero alcançar. E ele diz: e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me forças, a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. O brilho dos olhos, a luz da vida nos olhos. Porque ele diz: Senhor, eu estou tão ansioso, tem tanto desejo para mim. E Jesus diz: olha, busque o reino. Irmão, você não vai ficar doente emocionalmente se você empregar uma busca por ganhar vidas para Jesus. Você não vai ficar doente emocionalmente por isso. Você não vai ficar doente emocionalmente ao tentar ganhar boa esperança, irmão. Não vai. Mas ao tentar ganhar coisa dessa terra, meu irmão, pode ser que você fique doente. Pode ser que você desista até da sua fé. As igrejas hoje, chamadas neopentecostais, porque não tem outro nome para dar para elas, essas igrejas estão produzindo pessoas que vão se tornar pessoas frustradas, porque elas estão indo em todo o culto da bênção e a bênção nunca chega.
levanta uns 4 lá da cadeira de roda, mas ela nunca consegue levantar. Daqui a pouco as pessoas vão começar a dizer: esse Deus não vale nada, esse Deus não presta, esse Deus é fraco, porque estão buscando as coisas desta terra, a ansiedade por essa terra. Você está entendendo isso, irmão? Amém ou não amém? O salmista está dizendo isso: o meu coração está excitado, palpitação, as minhas forças já não tem mais, a luz dos meus olhos já não está mais comigo, por causa da minha ansiedade em sair do problema que eu estou enfrentando. Irmão, você está entendendo isso? Amém mesmo? Amém. Perceba que muitas vezes não é o problema, mas o meu desejo de sair do problema. Eu tenho que arrumar esse dinheiro com alguém a qualquer preço. Já bati em 4 portas, recebi não. Pastor, o que eu vou fazer então? Existem outros caminhos. Primeiro, não fazer dívida. Começa por aí. Aí você vai dormir tranquilo. O segundo é negociar a dívida. Agora que está feita, você não pode fugir. Quais são então, irmãos, agora os perigos espirituais? Falamos dos perigos da jornada, os perigos espirituais. Primeiro perigo espiritual que a Bíblia nos aponta é a incredulidade, irmãos. Incredulidade. Quando Jesus fala assim, agora eu quero que você olhe para a sua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus. Jesus fala assim, olha só, versículo 26: observe as aves do céu, não semeiam, não colhem, não armazenam, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Ou seja, será que vocês não entendem, não creem que Deus pode cuidar de vocês? Se Ele cuida das aves, será que você não entende que Deus pode cuidar de você? Se Ele cuida do lírio do campo, que hoje está lá e daqui a pouco é jogado no fogo, você vale mais que isso, meu irmão. Você vale mais do que isso. Quando a gente fala de uma oração, de relacionamento com Deus, como nós aprendemos no nosso tempo aqui de retiro de carnaval, sobre chegar mais perto de Deus, sobre a oração do Abba, do relacionamento, irmão, é isso que Jesus está falando. O Pai sabe, o Pai quer cuidar de você, deixa o Pai cuidar de você, confie nele, não seja incrédulo não. O texto, ou melhor, o versículo 12 do capítulo 3 de Hebreus diz assim: tende cuidado. E aqui é interessante que o autor de Hebreus está escrevendo para crente. Às vezes você sai pelo mundo afora tentando ganhar dinheiro e não tem tempo na presença de Deus. Aí ele diz: olha, tende cuidado, está falando para mim e para você, irmão. Tende cuidado, irmãos, são crentes, cristãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Aquele coração que não crê que Deus está no controle, aquele coração que não crê que Deus possa fazer algo por ele, ainda que não faça imediatamente. Aquele coração que não crê que Deus vai cumprir as promessas. O autor diz: cuidado, irmão. Diga para o teu vizinho com muito carinho e respeito: cuidado, irmão, cuidado. O que faz, irmãos, a gente pensar que somos melhores do que os crentes da época dos Hebreus, dessa carta aos Hebreus? Eles viveram um pouquinho depois que o nosso Jesus ressuscitou, um pouquinho depois que o apóstolo Paulo foi submetido ao martírio, ou não. Alguns dizem que foi Paulo que escreveu Hebreus, mas não quero entrar nesse mérito agora. Então, talvez década de 60 depois de Cristo, fresquinho, o evangelho estava fresco, milagres ainda estavam acontecendo por meio das mãos de Paulo e Pedro, por meio das mãos de João. O que faz a gente pensar que a gente é melhor, irmão? Só se for a soberba, porque a Bíblia deixa bem claro que não é assim. O Mateus 13, 22, Jesus conta uma parábola e diz o que acontece com uma pessoa depois que recebe a palavra, aquela palavra que poderia gerar muito fruto, poderia fazer dela um homem, uma mulher de Deus especial. Aí Jesus diz assim: olha, outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, está aqui sempre ouvindo, domingo, terça, sempre que tem culto, elas ouvem a mensagem, mas as preocupações, e aqui está falando de ansiedade, deste mundo, e a ilusão das riquezas, sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. É verdade, irmão,
não há resultado da ação de Deus na vida daquela pessoa, porque ela ouve a mensagem, mas a cabeça dela, o coração dela está em outras coisas. Então a mensagem que entra não produz frutos. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? O senhor está querendo dizer que a gente não tem que trabalhar, que a gente não tem que correr atrás da vida? Não estou dizendo que a gente não tem que trabalhar. Eu estou dizendo que essas coisas não podem ocupar tempo demais na nossa vida. Eu não posso ficar pensando cada dia no meio de ficar mais rico. Conheço pessoas dentro das igrejas, irmãos, que ficam lendo livro de como ganhar o seu primeiro milhão. É legal, você pode ler isso aí, irmão, não tem problema não. O problema é quando você começa a fazer disso uma doutrina para a tua vida, e você começa a perseguir isso. Aí você tem problema. Vestir não é problema, comer não é problema. O problema é quando eu faço disso uma coisa mais importante do que confiar em Deus. Quando eu ocupo a minha vida com isso, mais do que eu deveria ocupar a minha vida com Deus. Os irmãos são testemunhas do quanto Deus tem cuidado das coisas de vocês, enquanto vocês cuidam das coisas de Deus, amém ou não amém? Isso é fato. Então Jesus diz que as pessoas ouvem, mas as preocupações deste mundo acabam sufocando a mensagem. E é verdade, irmão. Muitas vezes eu estou aqui pregando nesta noite, ou como na noite de domingo, enquanto eu prego, enquanto o Espírito de Deus está falando, tem gente no banco sentado pensando assim: que nada, meu dinheiro, que nada, vou entregar minha vida para quê? Ele está preocupado com as coisas da vida, deste mundo. Que nada, eu não, esse aí quer tirar a alegria, é ruim, eu não, eu posso vir à igreja tranquilamente e posso ficar no mundo tranquilamente, a pessoa pensa. E Jesus diz: sufoca a mensagem e não produz fruto. Amém? Segundo perigo espiritual é a blasfêmia. Quando nós nos encontramos, irmãos, em situação de ansiedade, para sair de uma dificuldade, uma enfermidade, por exemplo, sabe? Às vezes a gente está numa enfermidade, está lutando com aquela enfermidade, não aguenta mais, meu Deus do céu, é toda hora hospital, e baixa para lá, e baixa para cá, e sobe para lá, e sobe para cá. Irmão, misericórdia. E Satanás sempre é mestre em nos dar propostas para sairmos dos problemas. Só que as propostas deles visam sempre a nossa destruição. A provação que Deus nos permite passar, a luta da vida, a provação produz, diga, a provação produz edificação, crescimento na minha vida. Mas quando Satanás nos tenta, a tentação produz, diga, a tentação produz destruição na minha vida. Então quando eu cedo à aprovação de Deus, aquela aprovação vai produzir crescimento. Mas quando eu cedo à tentação de Satanás, aquela tentação vai produzir tormento, sofrimento, dor, morte, destruição. A blasfêmia, por exemplo, a gente pode encontrar em Jó. Jó no capítulo 10, verso 18, todo mundo admira Jó, né? Mas ninguém leu Jó inteiro para perceber alguns detalhes. Jó, por exemplo, diz lá no verso 18, ele diz: por quê? Está falando para Deus: por que, pois, me tiraste da madre, do ventre da minha mãe? Se eu morresse antes que olhos nenhuns me vissem. Sabe o que ele está dizendo? Se eu fosse um aborto. Se eu morresse antes que alguém olhasse e me visse. Tamanho sofrimento que Jó estava passando, a vontade dele de sair do problema era maior do que qualquer outra coisa. A ansiedade por ver logo aquilo sendo resolvido. Ele diz: eu não deveria nem ter nascido, um aborto era melhor, por que eu nasci? Irmão, tem um monte de amigo de Jó aqui hoje. Quantas vezes nós abrimos a boca para dizer isso? Por que eu nasci? Eu não pedi para nascer. Geralmente os filhos gostam de jogar isso na cara dos pais, quando o pai quer corrigir o filho, ou quer dar uma direção, o filho vira: eu não pedi para nascer, você que matou no mundo. Geralmente é assim. Ainda bem que esses que disseram isso se converteram, né, irmãos? Porque se não converteu ainda, misericórdia. Aí Jó, irmãos, depois de passar por tudo, depois de perder a ansiedade e começar realmente a desenvolver um conhecimento e uma confiança em Deus, depois do capítulo 38, porque até o capítulo, se não me engano, 37, Jó estava achando que estava arrebentando. No capítulo 38 diz assim: cala a boca, Jó. Onde é que você estava quando eu criei o mundo, Jó? Quem é você, Jó, para blasfemar? Quem é você para dizer alguma coisa para mim? Outro dia eu desabafei com Deus, irmão. Foi muito engraçado, irmãos.
Eu falei para Deus: Deus, eu sei que eu sou um inseto na tua presença, eu sei que se eu quiser o Senhor pode me esmagar, mas o Senhor vai ter que me ouvir antes de me esmagar. Deixa eu botar a dor da minha alma para fora. Eu falei para Deus. Mas é verdade, irmão, a gente é um inseto, a gente não pode perder essa consciência. Mas Jó não, Jó estava se achando a última Coca-Cola do deserto. Não, porque isso, porque aquilo outro, e não sei o que, e não sei o que. Aí Deus falou assim: fica quieto, Jó, agora você vai ouvir. Você sabe o nome das estrelas, Jó? Eu conheço todas elas pelo nome. Você conhece qual é o caminho do sol no céu, Jó? Eu conheço, porque eu tracei o caminho do sol. Deus falando para Jó. Aí, irmão, Jó, quando chega lá no capítulo 42, Jó fala assim, ó: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Aí Jó termina dizendo assim: por isso eu estou envergonhado de tudo que disse contra o Senhor, e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Sabe o que é isso aqui, irmão? Esse é Jó fazendo o quê? Desabafando o seu coração, colocando diante de Deus a sua vida e dizendo o seguinte: Deus, e eu quero que você preste atenção muito nisso, o contexto desse versículo 5 e 6, Jó ainda não tinha sido curado por Deus, mas Jó tinha sido tratado por Deus na sua alma, na sua fé. Jó ainda não teve o corpo são no versículo 5 e 6. Jó vai ter o corpo são lá para o versículo 9 e 10 do capítulo 42. Está entendendo, irmão? Deixa eu te falar uma coisa. Na maioria das vezes, olhe para cá, todos vocês, desperta tu que dormes, olhe para cá. Na maioria das vezes, meu irmão, escute bem isso: Deus vai curar primeiro a tua alma, para depois curar o teu corpo. Na maioria das vezes, Deus primeiro vai tratar o teu caráter, para depois tratar o problema que você está enfrentando. Você está entendendo? Então, enquanto Deus não tratar o teu caráter, e você não chegar ao nível de Jó e falar: eu estou envergonhado das minhas atitudes, eu estou envergonhado do meu modo de agir, tu vai ficar, irmão, aí. Foi depois daí, se você olhar o texto em casa, aqui não, foi depois daí que Jó foi curado no corpo. Foi depois daí que a Bíblia diz que Jó possuiu o dobro daquilo que antes ele possuíra. Foi depois daí que Jó teve a restituição dos filhos que morreram. Depois daí. Foi depois daí que Jó possuiu o dobro do rebanho que ele tinha perdido lá no capítulo 2, no capítulo 1. Então, antes de Deus trazer a solução do problema que você está pedindo a Ele há um tempão, Ele primeiro quer tratar o seu caráter. Amém? Fala para o teu vizinho: você entendeu, meu irmão? Amém? Vê se ele vai responder. Ele entendeu? Me disse amém para você? Eu disse: não estou entendendo nada. Deus está falando com você? Está claro isso para você, irmão? Então muitas vezes, irmão, a gente não entende por que a bênção demora a chegar, por que a gente pede e o negócio não vem. Porque, irmão, Deus quer tratar primeiro o seu caráter. Eu quero estar nessa posição, meu Deus, me dá essa oportunidade, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Deus diz: não dou. Primeiro o seu caráter. Tu está aí querendo a bênção, mas está aí blasfemando de mim. Tu está aí querendo a bênção, mas se comportando como ímpio. Tu está aí querendo a bênção, mas não está exercendo fé. Tu está aí querendo a bênção e está aí desrespeitando os seus líderes. Então fica aí, até que o seu caráter seja tratado, até que você aprenda a se humilhar e abrir a sua boca e dizer: eu estou envergonhado por tudo de errado que eu fiz. Você ouviu isso? Amém? Você está aqui? Amém? Muito bem, meus irmãos. Por exemplo, terceiro perigo espiritual gerado pela ansiedade: duvidar do caráter de Deus. Irmão, isso aqui é sério. Teve um homem na Bíblia, santo,
De acordo com Jesus, o homem mais poderoso, ou no sentido de maior dentre os homens que apareceu, o nome dele, João Batista. Grau de parentesco com Jesus, primo de Jesus. E olha que interessante, João Batista, ele prega preparando o caminho para Jesus. Daí, um belo dia, João Batista é preso. Se você examinar no contexto do Evangelho de João, que é o que nós vamos citar aqui, ou melhor, no Evangelho de João e no Evangelho de Lucas, você vai perceber no Evangelho de Lucas que João Batista foi preso lá para o capítulo 5, 4 mais ou menos. E Jesus não procura João Batista para visitar ele na prisão. Enquanto isso, Jesus está curando, está pregando. Aí João Batista entra em crise. Parou, peraí. Ele chama 2 discípulos dele, vão até lá, perguntem para Jesus: você é aquele que havia de vir, ou a gente tem que esperar algum outro? Olha a pergunta de João Batista, irmão, isso é fascinante. Sabe o que é isso, irmão? É que às vezes, irmão, nós queremos que Jesus resolva um problema nosso particular, e a gente começa a dizer: não, se Jesus não resolveu o meu problema particular, é porque Ele não é Jesus, porque Ele não é Deus, porque Ele não tem força mais, porque Ele está perdendo a força. Não. Hoje, irmãos, existe um movimento terrível dos caçadores da bênção perdida. Já ouviu falar dos caçadores da arca perdida? Eu chamo os caçadores da bênção perdida. É assim, eles vêm para o culto da vitória. A bênção não aconteceu aqui naquele culto, eles vão para outra igreja que está com outra campanha lá, porque lá o anjo é mais forte, a campanha é mais forte. Aí eles vão para lá, não deu certo, eles vão para outra. Eles ficam rodando de igreja em igreja, caçando a bênção que eles perderam. Os caçadores da bênção perdida. Porque não, o Deus daquela igreja está fraco. Vão trocar o anjo, vão fazer a cerimônia da troca de anjo. Eu disse outro dia aqui, já pensou? O anjo do Heitor está fraco, o meu anjo está fraco. Aí vão trocar o anjo. Eu vou ficar com o anjo do Heitor para quê? Se não resolver o problema dele, vai resolver o como? Doideira isso, né, irmão? Quando os homens então chegaram junto dele, os discípulos, João Batista, disseram, quando chegaram perto de Jesus, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes as coisas não andam na igreja como você quer, mas o que importa é que dentro do contexto, Jesus cura leprosos, abre os olhos de cegos. Aí diz assim para os discípulos de João Batista: vão lá e digam para ele assim: os cegos vêm, os coxos andam, aos pobres é anunciado o reino de Deus, e os mortos são ressuscitados. Sabe o que significa essa resposta? Diga para João que mesmo que o problema dele particular não esteja sendo resolvido, o reino continua crescendo. Ainda que o desejo particular de João não esteja sendo resolvido, o reino de Deus continua crescendo. Ainda que esta igreja não cante o cântico que você adora, o reino de Deus está crescendo desse mesmo jeito. Ainda que, sabe, o seu pastor não seja como talvez um pastor que você idealizou, sabe, que fale pausado, vendo o povo, que Moisés tardava. Ainda que ele não seja assim, pessoas estão sendo salvas. É isso que Jesus responde para João: João, ainda que o teu desejo particular não esteja sendo satisfeito, o que importa é que o interesse de Deus está acontecendo. Amém ou não amém? Quer ver outra história de ansiedade, irmãos? A de João Batista foi uma. Jesus não foi lá abrir a porta da prisão. A segunda ansiedade é o povo de Israel. Moisés sobe ao monte, leva lá 40 dias e 40 noites, ele está lá buscando Deus. Um olha para o outro e diz assim: Moisés morreu. E se Moisés morreu, Deus de Moisés também está por aí não. Aí um olha para o outro e diz assim: vamos fazer um bezerrão para nós? E vamos dizer: foi você que tirou a gente do Egito. É isso que está escrito aqui, Êxodo 32:1 diz: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. É assim que a gente age quando está diante de uma situação que a gente não quer esperar. A gente quer logo propor uma solução, e sempre que a solução que a gente propõe é uma solução
perigosa, é uma solução que vai contra Deus, é uma solução que nos leva a duvidar do caráter de Deus. Deus não conseguiu cumprir a promessa. Deus falou que é para eu esperar uma varoa. Eu estou esperando, já tem 6 meses, não apareceu? Então eu vou pegar do meu jeito, vou lá fora e vou levantar um bezerro para mim. Deus não está ouvindo a minha oração, diz o homem. Então, já que ele não me responde, eu vou lá fora pegar a varoa. A menina diz: Deus falou que vai enviar um varão para mim, eu vou lá fora então pegar. Estou esperando, não vem. E outras coisitas mais, irmãos, como várias propostas que o diabo coloca para cada um de nós. Irmão, é sempre assim quando a gente não tem paciência para esperar a solução. Eu confio em ti. Mas, irmãos, eu não podia chegar aqui hoje, nessa noite, abrir uma ferida e deixá-la aberta, porque eu só estou falando aqui do problema em si. Mas Jesus apresenta nesse texto a solução. Agora eu quero que você examine comigo o versículo número 26 do Mateus capítulo 6. Jesus diz assim: observem as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Irmãos, dentro desse contexto, Jesus apresenta algo para nós fantástico. Como é que Jesus resolve o problema da ansiedade nos seus discípulos? Em mim e você. Primeira coisa que Jesus faz, irmãos, que está no verso 26, é que Ele nos faz lembrar que nós não somos órfãos. E sabe o que significa? Se você é discípulo de Jesus, é salvo, você tem um Pai no céu. É isso que Ele disse aqui no versículo 26, observe as aves, o Pai Celestial cuida, o Pai Celestial cuida delas, o Pai de vocês, não é o Pai das aves. Se fosse o Pai das aves, seria uma águia, sei lá, seria um falcão, mas é o Pai de vocês. Amém? Então Jesus resolve o problema da ansiedade, falando o que para os discípulos? Ele nos faz lembrar que temos um Pai. Amém? E o que é que significa ter um pai? Essa é uma pergunta interessante. Para alguns, ter um pai significa ter alguém para bater. Para outros, ter um pai significa ter alguém que nunca está satisfeito com o que você faz. Mas a verdade da Bíblia é que ter um pai significa ter alguém a quem você pode recorrer, ter alguém que vai te proteger. Eu fico pensando, irmãos, como vai ser o primeiro dia de Asaf na escola, e eu ter que levá-lo até a porta da escola, e depois ter que voltar, e ficar pensando: meu Deus, ele vai ficar desprotegido. E é claro que ele vai querer: papai, entra comigo. Acho que a maioria dos filhos faz isso com os pais. Raramente você tem um filho que olha para o pai e para a mãe e diz assim: vai embora, eu quero ficar na escola. A maioria quer: mamãe. Proteção. Irmãos, quando Jesus fala do Pai Celestial, Ele está dizendo que você não tem por que temer. Há alguém que te protege, há alguém que se preocupa com você, há alguém que zela por você. Ei, está ouvindo isso? Amém? Ah, meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser? Aí Jesus, irmãos, dá uma palavra fantástica. Mateus 23, 9: a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não é o pai terreno que ele está falando, ele está falando de uma coisa que já acontece nos dias de hoje. Padre. Padre é uma palavra latina ou castelhana, ou na linguagem dos espanhóis, que significa pai. Quando você chama alguém de padre, você está dizendo que é pai. Por exemplo, você lembra do Gustavo Paraguai quando orava aqui: Padre Nuestro, Pai Nosso. Então, padre, Jesus está falando: ei, não chama nenhum líder de pai seu, não. Não no sentido carinhoso, porque Jesus não está falando de carinho. Se você olhar o contexto, não é isso. Jesus está falando assim: não substitua o seu pai, que é Deus. É isso que a gente pode entender esse versículo. Vamos falar isso juntos? Eu não posso substituir o Pai Celestial por outro pai nesta terra. Porque todo e qualquer pai nessa terra, diga, vai me decepcionar. Todo filho que aqui está, viu papai? Eu tenho essa consciência. Você pode fazer o melhor que você puder para ser pai,
mas todo filho vai sempre pensar: faltou alguma coisa. E se ele não falar para você que faltou alguma coisa, é por questão de educação, porque ele não quer ferir a tua alma. Mas no fundo ele vai dizer: poxa, papai podia ter sido assim comigo. Então Jesus está dizendo isso: ei, você também, como filho de Deus, não substitua o Pai Celestial por um Pai terreno, porque o Pai terreno vai falhar. Amém ou não amém? Por isso que os evangélicos têm pastores e não pastores. Tem pastores. Pastor pastoreia o rebanho, guia, conduz, disciplina. Agora pai já é outra história. Pai me gerou, pai eu dependo dele de alguma forma, e aí eu complico o negócio todo. Você está entendendo isso? Amém ou não amém? Então se dirija ao pai, irmão. Fale com ele sobre o que está deixando você ansioso. É isso que a Bíblia diz, Filipenses 4:6. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam, e orem sempre com o coração agradecido. Ei, sai desse negócio de ansiedade, transforma isso em oração. Você tem um pai, você pode pedir. Ei, alguém já te disse que o teu pai é o homem mais rico dessa terra? Alguém já te disse que o pai que você tem é o mais poderoso que existe nessa terra? Você tem um pai. Por que você fica agindo como se fosse órfão? Oh, minha vida, oh. Ei, irmão, vamos rever esse fato. Você é um cristão, um filho de Deus. Jesus começa a falar para os discípulos assim: ei, o Pai Celestial, o Pai de vocês, Ele cuida das aves, Ele também cuida de vocês, porque Ele é o Pai de vocês. E como Pai, Ele faz muito bem o seu papel. Amém ou não amém? Irmão, mais do que você ir a Deus para falar das suas ansiedades, você pode até transferir, lançar para Deus a ansiedade que pesa nas suas costas, e lançar essa ansiedade nas costas largas do Pai, do seu Pai. Diz assim 1 Pedro 5,7: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Então, você não precisa ficar ansioso, porque Ele cuida de você, irmão. É assim que Jesus começa a resolver o problema da ansiedade. Ele diz: ó, vocês têm um pai. Não haja como se fossem órfãos, porque vocês têm um pai. Vocês podem recorrer a Ele, vocês podem pedir a Ele, vocês podem clamar a Ele, vocês podem esperar nele, porque Ele cuida de vocês. E tem mais: Ele está cuidando de vocês. Olha para a vida de vocês e veja se Ele não está cuidando. Está ou não está, irmão? Olha para trás, olha os problemas que você já enfrentou. Ele está cuidando de você? Eu creio que está. Amém ou não amém? Segunda coisa, versículo 30. Como é que Jesus resolve o problema da ansiedade? Olha aí para a sua Bíblia. Diz assim: se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? O que é que Jesus está falando aqui, irmão? Como é que ele resolve o problema da ansiedade? Ele apresenta o cuidado do pai. Olha, o pai veste uma erva tão insignificante, mas ele veste essa erva com o melhor que ele tem. Ele veste uma erva tão insignificante com o melhor que ele tem. Uma erva que hoje está lá no campo e que amanhã está no fogo. Ei, será que ele não pode fazer melhor por você, não? Porque esse é o caráter do pai. O pai que dá o melhor para os seus filhos. Amém ou não amém? Irmão, muitos aqui podem ter sido abandonados, né? Ele apresenta o cuidado do pai. Muitos aqui podem ter sido abandonados, ou em algum momento da vida, pelos pais terrenos. Talvez você nunca tenha conhecido seu pai terreno, mas ao invés do seu pai terreno resolver o problema da ansiedade em você, na verdade ele gerou a ansiedade dentro de você. Ele te transformou numa pessoa insegura, que está sempre tentando, sabe, pensar assim: não, eu nunca tive ninguém para me ajudar, então tem que resolver tudo sozinho. E aí vai enfiando a cabeça tudo quanto é buraco, e vai só se quebrando. E aí Jesus, sabe, mostra que o Pai do céu não é assim. Amém? Há pais que deixaram de dar uma roupa para um filho para gastar numa garrafa de cachaça, 1 litro de cachaça, numa rodada de cerveja com os amigos no bar. Há pai que fez isso. Há pai que deixou de cuidar dos filhos para dar mulher, para dar dinheiro para amantes, para mulher. E filhos se sentem feridos por essa razão. Mas Deus está dizendo, Jesus está dizendo: o Pai Celestial não é assim. O Pai cuida. Diga comigo: o Pai cuida.
Fala para o teu irmão: o Pai cuida de mim. Aleluia. O Pai do céu, irmão, está atento a você. O Pai do céu, sabe, está de olho em você. Diga: eu tenho a atenção do meu Pai. Fala isso mais uma vez: eu tenho a atenção do meu Pai. Irmãos, quantas vezes a gente tenta falar com o nosso Pai terreno e Ele não tem tempo para a gente? Agora não, meu filho, agora não, meu filho, agora não, meu filho. Deixa eu te falar uma coisa: o Pai Celestial para tudo para ouvir você. Amém. Quando você ora, o Pai Celestial para ouvir a sua oração, porque você tem a atenção do Pai. Em Mateus 6,8, Jesus está falando para a gente não agir nas nossas orações como os ímpios agem. Jesus diz: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que vocês têm necessidade antes que vocês peçam. Na verdade, Jesus está dizendo que os ímpios acham que vão ganhar de Deus no grito. E deixa eu te falar uma coisa: o meu Pai Celestial e o seu Pai Celestial, a gente não ganha dele no grito. Amém? A gente ganha dele na vontade dele, quando ele diz aquilo que é melhor para mim e para você. Amém ou não amém? Diga comigo: todo esforço humano pode dar em nada se eu não estiver, se o homem não estiver ligado a Deus como um filho a um pai. Então, irmãos, quer dizer o seguinte: você pode se matar de trabalhar e no final das contas não conseguir nada. A Bíblia diz isso. Salmo 127, verso 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados Deus dá enquanto eles dormem. Amém? Essa segurança que nós temos. Ele cuida de nós. O cuidado do Pai é um cuidado profundo. Às vezes veio as pessoas se matando, para tentar molhar a sua plantação. Pode levantar cedo, dormir tarde, mas se o Pai não mandar chuva, porque só a chuva conserta, irmão. Todo mundo é sabedor disso, que a chuva produz um fruto melhor do que a água que rega. Irmãos, o cuidado do nosso Pai é um cuidado superior ao cuidado dos melhores pais dessa terra. Amém? Os melhores pais dessa terra não chegam aos pés do que diz respeito a cuidado com o cuidado do Pai Celestial. Foi Jesus que falou isso. Jesus diz assim: olha, se vocês que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas àqueles que o lhe pedirem. Amém? Diga: o cuidado do Pai Celestial é superior a qualquer cuidado dos melhores pais dessa terra. Amém ou não amém? Jesus falou: se o pai que é mau dá boa coisa para o filho, imagina o Pai Celestial, que é quem não vai dar aquele que pedir. Então, por que andar ansioso? Amém? Versículo 31 e 32, irmão. Como é que Jesus resolve o problema da ansiedade nos discípulos? Está assim: portanto não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos, ou aqueles que não têm pai, os gentios, é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Como é que Jesus resolve o problema da ansiedade na minha vida, na tua vida? Simples. Primeiro, Ele nos faz lembrar que temos um Pai. Segundo, Ele revela o cuidado desse Pai. Terceiro, Ele aponta para o fato de que somos diferentes. Amém? Ele diz assim: olha, os pagãos é que ficam desesperados com o que vai acontecer no dia seguinte. Vocês não têm que ser assim, porque vocês são diferentes. Diga comigo: eu sou diferente. Eu não sou qualquer um. O seguidor de Jesus não é qualquer um, meu irmão. A conduta do seguidor de Jesus não pode ser a conduta de uma pessoa que não tem onde se apoiar. Quando eu vejo alguns crentes se comportando como se fossem ímpios, eu fico arrasado. Porque a gente tem um pai. E às vezes a gente se comporta do jeito que se a gente tivesse pai. O ímpio lá fora às vezes se comporta melhor do que alguns crentes. O ímpio, quando passa por problema, ele não blasfema tanto quanto um crente blasfema.
O ímpio, quando às vezes vê as coisas dando errado para ele não xinga a Deus, ele fica ali simplesmente dizendo: poxa, está dando errado, mas eu vou correr atrás e fazer diferente. Agora tem uns crentes não, quando as coisas começam a dar errado, eles sentam e choram, e ainda reclama de Deus. Ei, você tem um pai. Amém ou não amém? Diga: eu sou diferente. Agora se prepara, irmão, para subir, para a gente terminar essa mensagem em nome de Jesus. Onde é que está a nossa diferença, irmão? Onde é que está a nossa diferença? Ah, porque eu sou mais bonito do que o ímpio. Não, onde é que está a nossa diferença? Onde é que está a sua diferença, irmão? Pergunta ao teu vizinho: onde é que está a sua diferença para os outros que não conhecem Deus? Primeira coisa, irmãos, é que a nossa diferença está em quem está conosco. Começa por aí. Quem é que está com o ímpio? Quem é que está com os filhos de Deus? Fala para o teu vizinho assim: é o meu papai. Romanos 8,31 diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é que está com você, meu irmão? Sabe por que Jesus falou que a gente é diferente? A diferença está em quem está conosco. Amém? Na hora do problema, quem está conosco? Na hora da luta, quem está conosco? O ímpio não é assim, irmão. Vai em velório de ímpio e velório de crente para você ver um negócio. Se não for crente desmantelado, tu vai ver um velório de gente chorando, triste, mas não desesperado, não chutando, quebrando vidraça, querendo derrubar o corpo do caixão, aquela loucura toda, aquele desespero todo. Porque na hora do velório, o cristão sabe quem está com ele ali no velório. O ímpio não sabe quem está com ele. O ímpio está sozinho. E quando eu falo ímpio, é aquele que ainda não tem a piedade de Deus, a graça de Deus. Diga para o teu irmão assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Onde é que está a nossa diferença? A nossa diferença está no poder que Deus tem para transformar dificuldades em bênção. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Diga: o meu Deus, o meu Pai tem poder para transformar dificuldades em bênção. Você está entendendo isso, meu irmão? É aí que está a diferença. A dificuldade para o ímpio se transforma em tragédia, desgraça. Mas a dificuldade para um filho de Deus, o nosso Deus pode transformar em bênção. Bênção. Como isso, pastor? A Bíblia diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito. Isso é promessa, isso é fato. Amém? E olhe para você, irmão, você tem um monte de dificuldade que Deus transforma em bênção na sua vida. Tem ou não tem? Se você tem, compartilha uma com o teu vizinho aí do lado. Rapidão, rapidão, uma só. Uma dificuldade que Deus transformou em bênção. Uma dificuldade que Deus transformou em bênção. Rapidinho, irmão. São tantas, né? Vai lembrando uma aí, vai compartilhando. Compartilha para compartilhar. Você agora faz parte dessa mensagem também. Você está pregando junto comigo. Compartilhe uma dificuldade aí que Deus transformou em bênção. Uma dificuldade que Deus transformou em bênção. Qual dificuldade? Que dificuldade Deus transformou? E se você falar assim: não, pastor, ainda estou com uma dificuldade, fica tranquilo, Deus tem poder de transformar essa dificuldade em bênção. Amém ou não amém? A nossa diferença está nisso, irmão. Agora se prepare, meu irmão. Por que a gente é diferente? Por que Jesus falou que a gente não é igual aos outros? Porque a nossa diferença está em saber que temos promessas da parte de Deus. Essa é a melhor parte, irmão. Deus prometeu coisas para mim e para você, e nós temos essas promessas. Deus não prometeu para o ímpio nada. Você sabia disso? Não tem uma promessa para o ímpio. Uma promessa de coisa boa para o ímpio. A única promessa que tem é que vai ser julgado se não se converter. Agora para você tem promessa. Diga para o teu irmão aí do teu lado: oi, Deus tem promessa para mim, Deus tem promessa para você, Deus tem promessa para nós.
Que promessas, irmãos, Deus tem? Primeira coisa que eu tenho que entender das promessas, que o Senhor diz: porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Cabalmente é completamente. Então toda promessa que Deus fez para mim e para você, que vamos ler aqui agora, e dentre milhares de promessas eu quero destacar algumas só, para a gente terminar essa noite declarando o nosso amor ao nosso Pai. Amém? Então Ele vai cumprir essa promessa, todas elas que são ditas aqui, Ele vai cumprir essas promessas completamente na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Ele vai cumprir completamente, e vai cumprir em breve. Fala para o teu vizinho: não vai demorar. Primeira promessa, a promessa de sermos atendidos enquanto clamamos. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É promessa, diga: é promessa. Para mim. Fala para o teu irmão: para você também. Pode clamar, que ele vai responder. Amém? Tem coisas que você clamou que Deus respondeu? Levanta a mão quem já passou por essa experiência. Levanta a mão alto quem clamou e Deus respondeu. Então tá bom. Você está crendo porque que você é diferente? Amém ou não amém? Segunda promessa, Jó capítulo 11 verso 16 diz assim: pois te esquecerás dos teus sofrimentos, e deles só terá lembranças como de águas que passaram. Você está entendendo? O sofrimento que hoje, irmão, incomoda você, você vai lembrar deles apenas, só vai tê-los apenas na lembrança, vai esquecer deles na verdade. E a única coisa que você vai ter deles é lembrança como água que passou. Você consegue lembrar de uma água que passou? No rio? Eu não consigo. Passou, passou. Não dá para lembrar. Essa é a promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida, que o sofrimento que hoje eu e você passamos nesta terra, a gente nem vai lembrar. Vai lembrar como água que passa. Amém ou não amém? Outra promessa, Deus prometeu que vai enxugar dos meus olhos e dos teus olhos, enquanto filhos dele, toda a lágrima. A morte não vai existir. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Promessa que vai ser cumprida cabalmente, completamente e em breve. Lágrimas enxutas, morte não mais existindo. O ímpio não tem essa promessa, irmão. Essa promessa diz respeito a mim e a você como povo de Deus, enquanto filhos de Deus. Amém ou não amém? Essa promessa aqui, irmão, eu gosto de todas elas, mas essa aqui eu não vejo a hora de acontecer. Há uns anos atrás a gente compartilhava aqui com um irmão que congregou aqui conosco, que ele disse que podia ter no céu, na hora de entrar no céu, podia ter o diabo amarrado na porta do céu, e cada um ter direito a um cascudo nele antes de entrar, né? Eu falei: irmão, isso ia dar problema, porque na hora que eu passar iam ter que me segurar, porque eu ia dar de bicuda nele, eu ia pular, ia socar, eu ia fazer muita coisa, irmão. Essa promessa aqui que a Bíblia diz, fique de pé, diz assim: e o Deus de paz, o Deus da paz, em breve esmagará debaixo dos nossos pés a Satanás, esse asqueroso, nojento, que vive enchendo a nossa paciência, que vive causando males para nós, dores. A Bíblia diz, e isso é uma promessa para mim e para você, que Deus vai esmagar Satanás muito em breve debaixo dos nossos pés. Você crê nessa promessa? Então eu quero que você pense, enquanto a gente vai cantar aqui, tem um tempo com Deus aí. Primeiro, quanto tempo da tua vida as coisas dessa terra estão ocupando, que estão gerando ansiedade? Coloca diante de Deus agora, quanto tempo? Coloca isso diante de Deus agora, pode orar, irmão. Quanto tempo da tua vida as coisas dessa terra estão ocupando? Aí você vai falar para Deus: Senhor, é verdade, tem um monte de coisa aqui dessa terra ocupando. Eu vou falando, você está aí orando, eu vou falar uma segunda pergunta: que tipo de batalhas te tem feito se esquecer do seu Pai e de quem Ele é? Que tipo de batalhas tem feito você esquecer do seu Pai e de quem Ele é? Fala para Deus aí agora: Senhor, tem uma batalha que eu estou enfrentando que está me fazendo esquecer do meu Pai. Tem batalha que eu estou enfrentando que eu não estou sabendo lidar com ela, Senhor. E às vezes eu estou esquecendo de quem é o Senhor, estou esquecendo do Teu poder, estou esquecendo de quem é o Senhor, de que o Senhor é suficiente. Terceira pergunta: de que situação você está ansioso para sair?
Falar para Deus assim: Senhor, tira essa ansiedade e me ensina a confiar em Ti.